Olá, Nova! Sei que você está me vendo aí pelo vídeo. Esse é um domingo diferente, né? Eu e os demais pastores e grande parte da liderança, nós estamos no Rio de Janeiro esse final de semana, na Nova Conference. Então, toda a questão de palavra para esse domingo, de ministração para esse domingo, a gente está fazendo de uma maneira um pouco diferente do que você está acostumado, né? Geralmente, nós estamos aqui pregando e trazendo a palavra. E esse domingo vai ser um pouquinho diferente, né? A gente vai estar falando por vídeo. A gente vê na Bíblia que os apóstolos usavam cartas para falarem a respeito de Jesus. E hoje nós temos tecnologia, a gente pode usar o vídeo. E eu quero convidar você a abrir o seu coração, né, para essa mensagem, que você possa sair daqui transformado, que você possa sair daqui curado, liberto, não pelo poder que há nas minhas palavras, mas pelo poder que há em Jesus e pela obra de Jesus. E é sobre isso que a gente vem falando as últimas 3 semanas. É uma série que a gente iniciou o domingo retrasado, que se chama Nascidos para Vencer. Nascidos para vencer. Sabe, eu e você, nós nascemos para vencer. E o versículo base dessa série está em 2 Coríntios 2,14. Então, antes da gente mergulhar na palavra, antes da gente se aprofundar naquilo que Jesus tem para nós nessa manhã, quero convidar você a fechar os seus olhos e a gente orar para que o Espírito Santo realmente venha falar ao meu e venha falar ao seu coração. Pai, a gente te agradece por esse momento, a gente te agradece por cada pessoa presente aqui, Pai. Que agora a obra do Teu Espírito Santo que nos revela toda a verdade, Teu Espírito Santo que fala aos nossos corações, que ela possa acontecer nesse momento, Pai. A gente abre os nossos corações, a gente abre os nossos ouvidos para a Tua palavra, Pai, para que você ministre, para que você traga cura, traga libertação, traga ânimo, traga motivação, traga paz, traga alegria, Pai, traga cura sobre as nossas vidas nesse dia, Pai. E a gente ora já te agradecendo em fé por aquilo que você vai realizar nesta hora, Pai. E é no nome do Teu Filho Jesus que nós oramos. Amém, amém e amém. Amém? Quero convidar você, então, a abrir o seu coração, né? Lembrando que não são todos os domingos que nós fazemos esse vídeo. Talvez você está visitando a gente aqui hoje por esse culto, mas nós queremos que você volte, né? Nós vamos estar aqui presente, nós queremos te dar um abraço. Mas aproveite cada momento dessa palavra que a gente está fazendo hoje por vídeo. Então, voltando, nós estamos no meio de uma série, Nascidos para Vencer, e o versículo base para essa série está em 2 Coríntios 2,14. E eu quero ler com você. Diz assim: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz ao triunfo. Em Cristo nós somos sempre conduzidos ao triunfo. E essa foi a primeira verdade que nós vimos na primeira parte da série, que nós precisamos ver, nós precisamos ter essa convicção no nosso coração que em Cristo nós somos mais que vencedores. A gente sabe que há tantos lugares que falam que nós somos miseráveis, que nós somos pecadores, que nós somos pó da terra, que nós não merecemos nada, mas em Cristo, através da obra de Cristo, nós somos mais do que vencedores. E semana passada nós falamos a respeito de 3 características muito importantes dessa vitória que foi conquistada em Cristo. Porque às vezes a gente fala de que em Cristo nós somos mais que vencedores, e às vezes a gente rebaixa a obra de Cristo aos padrões desse mundo, né? Às vezes a gente pensa, cara, ser vitorioso em Cristo é ter uma conta bancária cheia de dinheiro, ser vitorioso em Cristo é ter uma casa dos sonhos, ser vitorioso em Cristo é viajar pelo mundo, e a gente reduz a vitória de Cristo apenas a coisas materiais e a coisas que a gente pode ver e desfrutar, mas Cristo, a vitória de Cristo vai muito além dos bens materiais. Na verdade, os bens materiais são apenas consequências da vitória de Cristo.
E nós vimos semana passada alguns aspectos da vitória de Cristo sobre a nossa vida. E um desses aspectos que eu quero relembrar você é que Cristo venceu a morte. O maior dos nossos inimigos é a morte. Existe solução para a morte? Falando humanamente, não existe. Mas Cristo venceu a morte. Cristo ressuscitou e venceu a morte. E esse espírito de vida, quando eu e você, nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós aceitamos a obra dele consumada, esse espírito de morte também sai das nossas vidas e nós passamos a receber o espírito de vida do próprio Cristo em nós. Era isso que Jesus falava quando ele dizia que eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Jesus não referia apenas a uma abundância material, mas ele dizia a respeito de uma vida verdadeira. E a vida verdadeira é a vida do próprio Deus em nós. E é essa vida que vence a morte. E em segundo lugar, a gente viu que Cristo venceu o pecado. E quando a gente fala de pecado, a gente não fala de um erro seu ou de um erro meu. A gente fala de uma força, um poder que controlava o homem. Né? A gente leu que o apóstolo Paulo falava: as coisas que eu quero fazer, eu não consigo fazer, porque há uma força que domina e me faz fazer o mal que eu não quero fazer. Né? Uma força que me faz não fazer o bem que eu quero fazer. E que força é essa? É a força do pecado. E essa força dominava o homem até Cristo. Nós vimos que em Romanos 6,6 diz que o nosso velho homem, esse homem pecaminoso, essa natureza velha, essa natureza caída, essa natureza dominada pelo pecado, ela foi crucificada com Cristo na cruz. Cristo resolveu de uma vez por todas o problema do pecado. Então, eu e você, nós somos hoje livres. Nós podemos desfrutar de uma liberdade verdadeira, de uma liberdade real, onde o pecado já não tem mais domínio sobre as nossas vidas. Essa é a vitória de Cristo sobre nós. E nós vimos também que Cristo, ele restaura a nossa autoridade, Cristo restaura o nosso domínio sobre a criação, porque lá no jardim do Éden, nós vimos ali em Gênesis 1, Gênesis 2, que Deus cria o homem e ele fala sobre o homem, domine sobre a criação. E nós sabemos o desenrolar dessa história, que o homem desobedece a Deus, que o homem dá ouvidos para a serpente que representa o inimigo, né? E nós acabamos entregando esse domínio que nós recebemos de Deus ao inimigo. Mas Jesus vem e ele vence o inimigo. E ele restaura o domínio à igreja. Ele restaura o domínio a nós, através do seu nome. E nós vimos isso, está escrito em Filipenses 2:2, que pela obediência de Cristo, Cristo que foi até a cruz por mim e por você, ele recebeu do Pai, do próprio Deus, um nome que está acima de todo nome. E ao nome de Jesus, todo joelho se dobra. Ao nome de Jesus, toda enfermidade se dobra. Ao nome de Jesus, toda tristeza, toda amargura, toda raiva, toda falta de perdão, toda crise, toda ansiedade, toda depressão, toda enfermidade da alma, ela se dobra. E esses são apenas 3 aspectos da vitória de Cristo. A gente poderia passar semanas falando a respeito da vitória de Cristo, e é na vitória de Cristo que nós construímos a nossa vida. E é nessa parte que eu quero chegar. Essa vai ser a terceira parte da nossa série Nascidos para Vencer e Nascidos para Vencer em Cristo. E talvez você me ouviu aí falando várias vezes que a nossa vitória está em Cristo, e talvez você esteja se perguntando, tá, Cristo venceu, Cristo conquistou tudo, né? E agora o que eu faço? Eu fico de braços cruzados, eu fico ali esperando as coisas acontecerem automaticamente? Se foi Cristo quem pagou o preço, se foi Cristo quem fez todas as coisas, agora o que eu faço? Né? Agora eu fico sentado no sofá, curtindo as séries, e as coisas vão acontecer de maneira automática na minha vida?
Ou será que há um papel que eu preciso desempenhar? Será que há algo que eu preciso fazer? Primeiro, como nós falamos, a vitória é suficiente e completa em Cristo. Cristo é o vitorioso. Por isso que nós somos vitoriosos. Porque Cristo foi até o fim, Cristo pagou o preço, Cristo venceu a morte, Cristo venceu o pecado, Cristo restaurou o domínio e a autoridade. Mas e agora, Lucas, qual é a nossa parte nisso tudo? Eu quero convidar você a ler comigo 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 12. É isso aqui que o apóstolo Paulo fala a Timóteo. Versículo 12. Combata o bom combate da fé. Combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna, para a qual você foi chamado e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas. Combata o bom combate da fé. É isso que eu e você somos chamados a fazer, a combater o bom combate da fé. Mas, Lucas, se Cristo já conquistou tudo, se Cristo já fez tudo, qual é esse combate da fé? O que eu faço nesse combate da fé? Né? O que acontece nesse combate da fé? E é sobre isso que nós vamos mergulhar agora na terceira parte da série Nascidos para Vencer, combata o bom combate da fé. E aqui nesse versículo, né, duas palavras saltam, né, combate e fé. E eu quero primeiro esclarecer o entendimento de qual é o tipo de combate que você é chamado para combater, né, que você é chamado a lutar. Como eu falei, Cristo já venceu, Cristo já conquistou, Cristo já triunfou e Cristo nos conduz ao triunfo. Então, qual que é o combate que nós devemos fazer? Saiba que há muitos lugares que falam que você precisa combater literalmente como se você fosse um soldado. Ali na guerra, ali está o inimigo e você precisa vencer o inimigo e você precisa lutar contra o inimigo e você precisa se esforçar contra o inimigo e você precisa fazer isso e aquilo e aquilo e aquilo para derrotar o inimigo. Mas Jesus bradou da cruz, está consumado. O inimigo foi completamente derrotado. Então, qual é o tipo de combate que eu e você combatemos hoje? Nós combatemos um tipo de combate que eu gosto de chamar de combate de resistência. Lucas, o que é o combate de resistência? Nós estamos em um solo, nós estamos em um território que Jesus já conquistou. A gente não está combatendo para conquistar mais nada. Cristo já conquistou tudo. O que está acontecendo? O inimigo está tentando entrar no território que já é nosso através da obra consumada de Cristo. Esse é o combate da resistência, onde nós nos posicionamos na vitória de Cristo, para que o inimigo não venha e tente lançar mentiras sobre as nossas cabeças de que nós não temos aquilo que Cristo já nos deu. O combate da fé é o permanecer na vitória que Cristo já conquistou. Não é que eu estou tentando conquistar outras coisas. Não é que a força do meu braço vai conquistar outras coisas. Não, a vitória plena e completa já foi em Cristo. O que nós estamos fazendo? Nós estamos resistindo ao inimigo que sempre usa a mesma artimanha. Qual que é a artimanha do inimigo? A mentira. A mentira. Pensamentos, dúvidas, dardos que ele vai tentar lançar na tua mente, na tua cabeça. Mas será realmente que você está posicionado na vitória de Cristo? Será que você está realmente desfrutando disso? Será que realmente você é merecedor disso? Será que Cristo vai te abençoar? Mas ontem tu não fez isso e aquilo outro. Não. O nosso combate é para que nós permaneçamos de pé na vitória de Cristo. E não deixe que o inimigo lance mentiras, acusações na tua cabeça para te tirar desse lugar de vitória em Cristo. Porque a vitória é de Cristo. Cristo é quem fez todo o esforço, Cristo é quem pagou o preço. E Cristo é quem merece a vitória.
né? A gente entra, eu gosto de contar essa história. Nós somos como a esposa do boxeador. Eu já contei algumas vezes aqui na Nova. Nós somos como a esposa do boxeador. Em que sentido? O boxeador é quem vai para a luta, é ele quem sofre, é ele quem apanha, é ele quem bate e é ele quem vence a batalha. E o que acontece? A esposa desfruta de todas as conquistas daquele boxeador. Essa é a nossa vitória, esse é o nosso posicionamento. Jesus lutou, Jesus foi obediente até o fim, Jesus venceu a morte, o pecado, e hoje nós nos posicionamos na vitória de Jesus. Então esse é o nosso combate, um combate de resistência, não um combate que nós estamos avançando ou tentando conquistar aquilo que Cristo já nos deu. E esse combate tem um elemento muito importante. Ele é o bom combate da fé. O bom combate da fé. E eu quero esclarecer para você o que é a fé. Nós entendemos que o combate é eu resistir ao inimigo com base naquilo que Jesus já conquistou e eu combato esse combate pela fé. Mas o que é a fé? Hebreus 11:1 diz assim: ora, a fé é a confiança daquilo que esperamos e a certeza das coisas que não vemos. Ora, a fé é confiança daquilo que esperamos. Ela não é uma esperança assim, sem fundamento, uma esperança jogada ao acaso, uma esperança que não tem base, uma esperança que não é sólida, mas é uma confiança daquilo que esperamos e certeza das coisas que não vemos. Se a gente usa apenas a lógica humana para entender essa definição de fé, parece uma loucura. Mas as coisas do Evangelho são loucuras para o nosso raciocínio. Elas não fazem sentido ao nosso raciocínio. Por isso que os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos. E nesse combate, esse bom combate da fé, fé é um elemento crucial. Fé é eu ter certeza das coisas que não vemos. A gente vai abrir mais um pouquinho, quero caminhar com você. Hebreus 11:3, continuando, a gente leu 11:1, 11:3 diz assim: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. De modo que aquilo que se vê não foi feito daquilo que é visível. Então a fé, ela é uma confiança, ela é uma certeza das coisas que não vemos. As coisas que não vemos são matéria-prima para as coisas que vemos. Olha que loucura. As coisas que nós não vemos, como nós lemos aqui em Hebreus 11:3, as coisas que nós não vemos, elas são matéria-prima, essa mesa que eu estou segurando aqui nessa frente, a minha roupa, o meu corpo, as coisas que não vemos foram matéria-prima para essas coisas que nós podemos apalpar e ver hoje. Ou seja, o mundo não visível, e aqui é claro que nós estamos referindo ao mundo espiritual, porque Deus é amor, mas também Deus é espírito. O mundo espiritual é mais real do que esse mundo físico em que nós vivemos. Então, juntando essas duas definições sobre o combate da fé, lutar o bom combate da fé é resistir ao inimigo, lembra? Não é um combate onde estou tentando invadir, tentando conquistar algo que eu já não tenho, mas é um combate onde eu resisto o inimigo em cima daquilo que eu já tenho, em cima de um território que eu já estou posicionado, com base no quê? Na vitória que Jesus já nos deu. E mantemos, aqui vem a parte da fé, nós precisamos manter a nossa confiança e certeza nesta vitória. Fé é mantermos a nossa confiança e certeza na vitória de Cristo, que aos nossos olhos naturais, às vezes pode não aparentar. Esse é o bom combate da fé. Olha, eu quero abrir outro versículo contigo, 2 Coríntios 2:16 diz assim: por isso
Paulo falando à igreja de Corinto. Por isso não desanimamos, embora exteriormente nós desgastemos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Quero atentar para, embora exteriormente nós nos desgastemos, né? Embora eu esteja envelhecendo, embora as coisas exteriores, as coisas materiais, as coisas físicas, elas estejam se desgastando com o tempo, né? Com o passar do tempo as coisas vão se desgastando, as coisas físicas. Interiormente, né? O nosso homem espiritual, o nosso ser espiritual, que é o nosso eu verdadeiro, porque quando a gente aceita Jesus como nosso Senhor e Salvador, ali Jesus fala sobre um novo nascimento, que não é um nascimento físico, né? Não é quando você aceita Jesus, você volta para o ventre da sua mãe e você nasce outra vez, não é isso. Mas Jesus fala sobre um novo nascimento. Aonde acontece esse novo nascimento? No teu espírito. No teu espírito há um novo nascimento. E é sobre esse homem interior, esse homem espiritual, esse homem que tem a mesma natureza de Jesus, a mesma natureza de Deus. Paulo fala que ele está sendo renovado dia após dia. Sabe? E esse é o grande desafio que nós vamos viver na nossa caminhada aqui na Terra. Porque todas as coisas, né? Toda a informação que a gente recebe, praticamente todas as pessoas que a gente conversa no nosso trabalho, na nossa escola, na academia, no supermercado, todos estão apenas focados nas coisas materiais deste mundo, as coisas que os 5 sentidos podem perceber. Mas Paulo fala que o nosso homem interior, o nosso homem espiritual, o teu eu verdadeiro, esse espírito novo nascido em Cristo, esse espírito novo que é livre do pecado, esse espírito novo que é cheio da vida de Jesus, ele está sendo renovado dia após dia. Ele não se desgasta. E o nosso combate da fé é eu me identificar mais com esse homem interior do que me identificar com esse homem exterior que está se desgastando. Eu me identificar mais com um homem espiritual, com um homem interior, com um homem interior que é a imagem e semelhança de Cristo, que é uma nova criatura sendo renovada todos os dias, do que eu me identificar com um homem exterior, com um homem de fora, né? E com o homem exterior a gente se fala a respeito de todas as situações do exterior, né? A gente fala a respeito de desafios que a gente vive nessa vida. Então, o inimigo, ele quer que você se conforme mais com os desafios que você vive nessa vida do que com o teu homem interior, né? Então, às vezes tu está passando por desafios que estão te deixando ansioso, que estão te deixando sem sono, com dificuldade de dormir, e o inimigo quer que você foque cada vez mais nesses desafios, para que você não tenha paz. E na outra mão existe o homem interior que está repleto e cheio da paz que excede todo entendimento. O homem interior que está cheio e repleto da paz de Cristo. E Jesus está falando, se identifique com esse homem interior. Silencie o homem exterior, silencie o homem que está focado no desafio, focado no problema, e foque no homem interior. E a gente vê que até Jesus passou por esse combate da fé. Até Jesus passou por esse desafio que eu estou falando agora. Se a gente olha para as tentações que Jesus sofreu ali durante os 40 dias, a gente vê o inimigo constantemente tentando fazer isso com Jesus, tentando fazer Jesus se conformar com um homem exterior e não se conformar com um homem interior. E eu quero ler esses versículos contigo. Está ali no livro de Lucas, no capítulo 4. A gente vai ler dos versículos 1 ao 13 e a gente vai pontuar cada um desses desafios que Jesus viveu. Então, Lucas 4, dos versículos 1 ao 13,
é a tentação de Jesus no deserto. Versículo 1. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Então Jesus foi levado ao deserto, onde foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada durante esses dias, e ao fim deles teve fome. O diabo lhe disse: se és filho de Deus, ordena a esta pedra que se transforme em pão. Então a gente vê, Jesus ficou 40 dias sendo tentado pelo diabo, não comeu nada durante esses dias e ao fim deles teve fome. Então o diabo ele vem com a primeira tentação e diz: se você é filho de Deus, ordena para essa pedra que ela se transforme em pão. Então ele tentou conformar Jesus às necessidades fisiológicas dele, que são lícitas, que são boas, mas ele estava tirando Jesus do âmbito espiritual e levando Jesus a focar apenas no natural. E olha a resposta de Jesus. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem. Nem só de pão viverá o homem. Jesus ele responde ali para o inimigo: eu não preciso me conformar com o meu eu exterior. Não é o meu eu exterior que está em primeiro lugar, mas eu me conformo com o meu eu interior. Então, não só de pão viverá o homem. Versículo 5, a segunda tentação do inimigo. Então o diabo o levou a um lugar alto e mostrou-lhe em um relance todos os reinos do mundo. Ele disse: eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor. O inimigo fala: cara, eu vou te dar autoridade sobre todo esse reino aqui. Porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. E daí ele coloca uma condição para Jesus: portanto, se me adorares, tudo será teu. O que o inimigo estava fazendo? Tentando conformar Jesus ao homem exterior. E quais são grandes sedes do homem exterior? Status e poder. Status e poder. Então o inimigo está ali: se você me adorar, se você me prostrar, eu vou te dar status e eu vou te dar poder. Eu vou te dar domínio sobre os reinos desse mundo. E o que Jesus faz? Novamente, Jesus não se conforma a esse homem exterior e ele busca a resposta desse homem interior. Jesus respondeu: está escrito, adore ao Senhor o seu Deus e só a Ele preste culto. Adore o Senhor seu Deus e só a Ele preste culto. Sabe, esse status, esse poder que você está tentando me conformar, inimigo, isso não vale nada. Isso é temporário, isso passa, mas Deus é eterno. E eu quero viver com Deus pela eternidade. Eu quero desfrutar da presença de Deus pela eternidade. Então eu viro as minhas costas para esse poder, pelo status que você quer colocar sobre a minha vida, e eu olho para o meu homem interior. Eu olho para a natureza de Deus que há em mim, e eu escolho a Deus. E a terceira tentação que Jesus sofre, Então Jesus venceu a primeira tentação que o inimigo tentou fazer com que ele transformasse a pedra em pão, e Jesus responde: nem só de pão viverá o homem. A segunda tentação de poder e status, que o inimigo oferece domínio, os reinos da terra, e ele diz que eu adorarei, Eu quero viver um relacionamento íntimo, um relacionamento verdadeiro com o meu Pai, com o meu Deus. E é esse o convite que Deus tem para mim e para você. E a terceira tentação, 9, versículo 9, em seguida o diabo levou a Jerusalém, colocou na parte mais alta do templo e lhe disse: se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem aos anjos dele, a seu respeito para o guardarem. O inimigo vai tirando pedaços da palavra de Deus
e fala assim, Jesus, se joga aqui do alto do templo, porque está escrito que Deus vai mandar anjos para te guardar. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. E qual foi essa terceira tentação que o inimigo tentou fazer com Jesus? Ele tentou definir a Deus, ele tentou definir o cuidado de Deus com base em coisas exteriores. Ele tentou definir Deus através de circunstâncias exteriores. Ele tentou colocar Deus à prova através de circunstâncias exteriores. Olha, Jesus, se você se jogar daqui, Deus vai te pegar. Você vai ver que ele é real porque ele vai te pegar. Está escrito na palavra que os anjos dele estão aí para te guardar, para te pegar, para te salvar, para cuidar de ti. Você não vai tropeçar sobre pedra nenhuma. O inimigo estava tentando fazer com que as situações exteriores definissem a Deus. Mas olha o que Jesus responde. Jesus respondeu, dito está, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Deus, ele não é definido por circunstâncias exteriores. Portanto, não olhe para os desafios, como eu falei durante toda essa série, eu estou vivendo desafios, você está vivendo os desafios. Não olhe para esses desafios e pense que esses desafios definam o seu Deus, ou que esses desafios definam o teu relacionamento com Deus. Se você está vivendo algo de ruim, é porque Deus está de mal contigo. Se você está vivendo algo de bom, é porque Deus está de bem contigo. Não, as coisas, as circunstâncias da vida, elas não definem a Deus. E Jesus respondeu, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus, porque o que define Deus é Deus. Deus define Ele mesmo. Ele não precisa de nada o exterior para definir quem Ele é. Deus é definido por Ele mesmo. E a partir do momento que você começa a caminhar com Ele, a partir do momento que você começa a descansar na obra consumada de Jesus, nessa vitória que Jesus tem para as nossas vidas, você começa a experimentar esses milagres de Deus sobre a sua vida. Não porque os milagres definem a Deus, mas porque os milagres são consequências de você caminhar com teu Pai amoroso que cuida de você. E eu quero fechar então essa nossa conversa com uma última pergunta. Como que eu me fortaleço nesse combate da fé? Como que eu me fortaleço nesse combate da fé, nesse bom combate da fé? Nós vimos então que o combate não é um combate onde nós estamos tentando conquistar algo, eu gosto de frisar muito isso, mas é um combate onde nós estamos resistindo a um inimigo que quer tomar algo que já é nosso. E nós resistimos esse inimigo num combate, e um combate de fé. Por exemplo, Isaías 53 diz que pelas pisaduras, por tudo aquilo que Jesus sofreu, nós somos curados. Nós somos sarados. E se você ler lá Isaías 53, você vai ver que o profeta ele profetiza no passado, sendo que Jesus veio a nascer vários anos depois. Mas ele diz que através das pisaduras, através do sacrifício de Jesus, nós fomos sarados, nós fomos curados. Então a cura, ela te pertence. Cura é um território onde eu e você, nós estamos posicionados em Cristo. E o que o inimigo vai fazer? Ele vai tentar lançar um sintoma, ele vai te levar para uma consulta e vai aparecer algo, ou algum sintoma vai aparecer sobre a sua vida, e daí ele vai começar a gerar dúvidas sobre o teu coração. Mas você não está posicionado na vitória de Cristo? Você não está posicionado na conquista de Cristo? Em Cristo você não foi curado? Ele vai começar a gerar esses questionamentos para te tirar desse lugar de vitória em Cristo. E por isso que o nosso combate é pela fé. E a fé é certeza nas coisas que se esperam. Certeza nas coisas que se esperam.
Eu espero a cura sobre a minha vida, independente dos diagnósticos, independente dos sintomas. Por quê? Porque Jesus conquistou isso para mim. A minha fé não está com base no que eu vejo, não está com base no que eu sinto, não está com base no que a gente pode cheirar, né, olhar, apalpar, mas a minha fé está com base na obra consumada de Jesus Cristo. A minha fé está com base na herança que eu tenho em Cristo. Então, se em Cristo eu tenho por herança a cura completa, eu não ignoro os sintomas, eu não ignoro as indicações médicas, mas eu me conformo e eu gero confiança e convicção e fé naquilo que o meu homem interior experimenta, que é a cura que há em Cristo. Embora eu esteja lá com 40 graus de febre, eu continuo declarando: em Cristo eu fui curado. Em Cristo eu fui curado. E não é um mantra, não são palavras positivas que você lança ao universo, é o combate da fé. Né? Como que a gente libera a nossa fé? A gente libera a nossa fé através das nossas palavras. Né? A gente libera a nossa fé através do nosso posicionamento. Então, use as suas palavras para liberar a sua fé em meio aos combates. Descubra todas as heranças que você tem em Cristo. E em cada uma das situações, não se conforme com o homem exterior, mas se conforme com o homem interior. O homem interior que é curado, o homem interior que é cheio de amor, que é cheio de paz, que é cheio de alegria. Né? Você pode estar passando por uma situação que está te deixando deprimido, preocupado, e você pode fechar os olhos e declarar: eu tenho a alegria de Cristo. Eu tenho a paz de Cristo. E a transformação que vem é de dentro para fora. Né? A gente acha que a transformação é de fora para dentro, mas a transformação que Cristo tem para nós é de dentro para fora. Do homem interior para o homem exterior. Então, para fechar a nossa conversa de hoje, como me fortaleço nesse combate, nesse bom combate da fé? O último versículo que eu quero ler com você é 2 Coríntios 2:18, que diz assim: assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê. Fixamos os nossos olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Como eu me fortaleço? Mantendo os meus olhos fixos naquilo que não se vê. O que é isso, Lucas? Mantenho os meus olhos fixos em Jesus. Mantenha os teus olhos fixos em Jesus. Desfrute da comunhão que o Espírito Santo te dá com Jesus. Sabe? Pegue a palavra de Deus, pegue a Bíblia e antes de ter um tempo de comunhão com Jesus, ore e peça: Espírito Santo, me revele as verdades sobre Jesus. Espírito Santo, me ajude a manter os meus olhos fixos naquilo que não se vê, que é eterno, que é Jesus. Eu não quero me conformar com o meu homem exterior, eu não quero me conformar com a situação que eu estou vivendo, com o desafio que eu estou vivendo, mas eu quero me conformar com Jesus. Eu mantenho os meus olhos fixos em Jesus. É assim que eu mantenho o meu espírito em alta, que eu mantenho a minha fé em alta, e é assim que eu me fortaleço nesse combate. Nós temos Jesus ali com os 12 discípulos e uma multidão, e os discípulos chegam para Jesus e falam assim: Jesus, já está ficando tarde, eu estou contando a história sobre a multiplicação dos 5 pães e 2 peixinhos, e os discípulos chegam para Jesus: Jesus, está ficando tarde, tem essa multidão aqui, mandem eles embora para que eles vão aos povoados se alimentar e para que eles possam comer e tal. E Jesus vira para os discípulos e fala assim: não,
deem vocês de comer para essa multidão, né? E os discípulos ali, cara, como que a gente vai dar de comer para essa multidão? Olhando para o natural, olhando para o exterior, era impossível eles alimentarem essa multidão. E de repente um dos discípulos chega para Jesus e a gente tem 5 pães e dois peixinhos, né? 5 pães e 2 peixinhos. Isso foi o que eles entregaram para Jesus. E olha o que Jesus faz, ilustrando olharmos para Deus, mantemos os nossos olhos fixos no que é eterno, no que os olhos não veem. Em Mateus 14:19 diz assim, e ordenou que a multidão se sentasse na grama. Né? Jesus manda toda aquela multidão sentar, tomando os 5 pães e os 2 peixinhos. Isso aqui é fundamental o que Jesus faz. Né? Ele toma os 5 pães, os 2 peixinhos, e olha o que ele faz, olhando para o céu. Jesus, ele fechou os olhos para o natural, para o exterior, para as coisas que podem medir, pelo raciocínio lógico, 5 pães, 2 peixinhos, uma multidão, não fecha a conta. O que Jesus faz? Ele eleva os olhos para o céu. Ele começa a contemplar uma outra realidade. Uma realidade onde essa lógica dos 5 pães e 2 peixinhos para uma multidão não vai dar conta. Quando ele olha para os céus, essa lógica já não existe mais. E o que ele faz? Ele olha para os céus, olha para o seu Pai, olha para o que é eterno, ele dá graças e partiu os pães. Em seguida, entregou-os aos seus discípulos e estes à multidão. A gente sabe que no final dessa história sobraram 12 cestos e todos comeram e sobraram, né, esses 12 cestos. O que eu quero refletir contigo, fechar, concluir essa palavra nessa manhã, é que combata o bom combate da fé. Fique de pé, permaneça, não na tua vitória, não na tua força, não na força do teu braço, não combata pensando que é você que precisa conquistar algo, mas combata com base naquilo que Jesus já conquistou para ti. E a Bíblia está repleta de heranças que Jesus conquistou para nós na cruz. Se aprofunde em conhecer toda a herança que Jesus tem para a sua vida. E em segundo lugar, combata esse bom combate pela fé. Não se identifique com as coisas do exterior, não se identifique com os seus desafios, mas use a sua boca para se identificar com esse homem interior. Use a sua boca para liberar a sua fé. Embora eu esteja com sintomas, embora eu esteja com diagnósticos, eu continuo declarando com os meus lábios: sou curado pelas pisaduras de Jesus. Embora eu esteja vivendo momentos de desafio sobre a minha vida, eu continuo declarando: eu desfruto da paz de Cristo sobre a minha vida. Combata o bom combate da fé. Estamos de pé na vitória de Cristo, desfrutamos da vitória de Cristo e declaramos, usamos os nossos lábios para declarar a vitória de Cristo. E nada representa melhor o combate da fé do que algo que nós vamos fazer agora. Agora nós vamos participar de algo que Jesus nos ordenou, de que Jesus nos diz: faça isso em memória de mim, que é a ceia. Se você está nos visitando, você é muito convidado a participar conosco. A gente não coloca nenhuma restrição para que você participe desse momento, né? Você pode levantar a sua mão, se você não pegou os elementos da ceia. Se você levantar a sua mão agora, a gente vai fazer chegar até você esses elementos da ceia. Eu quero convidar você a participar assim, desse jeito, que você está sentado aí, porque nós vamos fazer agora isso que nós acabamos de pregar. Nós vamos combater o bom combate da fé. Nós vamos declarar a vitória de Cristo sobre a nossa vida através da Santa Ceia. Porque a ceia é justamente isso.
lembrarmos da vitória consumada de Cristo na cruz. Então eu quero convidar você a abrir o primeiro lacre, e abrindo o primeiro lacre você vai tirar um pedacinho de pão, e esse pedacinho de pão representa o corpo de Cristo. E sobre o corpo de Cristo foram levadas todas as nossas enfermidades, todas as nossas doenças, tudo aquilo que nos atormenta no físico, tudo aquilo que te atormenta na tua alma, ansiedade, depressão, tudo isso foi crucificado com Jesus na cruz. Já não há mais condenação sobre a sua vida, porque o corpo de Jesus levou sobre si toda essa condenação. Você é livre e é isso que nós estamos celebrando agora. E é isso que nós estamos fazendo agora. E eu quero convidar você a abrir os seus lábios e fazer essa confissão de fé que está no seu coração, de que em Jesus eu sou livre, de que em Jesus eu nasci para vencer, de que em Jesus eu sou curado. Então eu quero convidar você a comer do pão, declarando, liberando fé sobre a sua vida. E eu quero convidar você também a abrir o segundo lacre, que daí nós temos o suco de uva, que representa o sangue de Jesus, que foi derramado na cruz por mim e por você. E esse sangue que nos limpa, nos purifica, é esse sangue que faz essa obra no nosso homem interior, como nós lemos hoje. Esse homem interior que ele é renovado todos os dias. Embora o homem exterior esteja se desgastando, o homem interior ele está sendo renovado dia após dia. E isso é a obra do sangue de Jesus, que nos limpa, que nos purifica, que nos faz nova criatura. Você é uma nova criatura. Não há mais condenação sobre a sua vida. Então tome do suco, declarando a liberdade que você tem em Cristo Jesus. Eu quero convidar você para uma breve oração. Pai, a gente te agradece pela obra consumada de Jesus na cruz, Pai. A gente te agradece porque você abriu os nossos olhos para a obra consumada de Jesus na cruz nesse dia, Pai. Obrigado porque nós podemos ver que a nossa luta, ela não é contra a carne, não é contra o sangue, Pai, não é contra as circunstâncias naturais, Pai, mas a nossa luta, o nosso combate, Pai, é para resistir ao inimigo que tenta vir com jogos sujos, que tenta vir com mentiras sobre as nossas vidas, Pai, para nos levar a um lugar de derrota, sendo que hoje nós estamos posicionados na vitória de Jesus Cristo, Pai. Obrigado porque hoje o Senhor nos lembra que nós estamos firmados, Pai, na rocha que é Jesus Cristo, que nós estamos firmados na vitória de Jesus Cristo. Nós estamos firmados na obra consumada de Jesus. E em Jesus nós temos cura, em Jesus nós temos amor, em Jesus nós temos paz, em Jesus nós temos perdão de todos os nossos pecados, em Jesus nós temos uma alma equilibrada, em Jesus nós temos uma mente equilibrada, em Jesus nós temos prosperidade, em Jesus nós temos bênção, em Jesus nós temos o teu favor sobre as nossas vidas, Pai. E nós te agradecemos por tudo isso que Jesus conquistou para nós, Pai. Nós, pela fé, combatemos o bom combate e mantemos firme a nossa confissão de que em Jesus nós somos mais do que vencedores, Pai. Obrigado por esse dia, obrigado pela obra do Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas, que nos revela, que fala aos nossos corações, Pai. Obrigado porque vamos sair daqui transformados pela Tua obra. E é no nome do Teu Filho Jesus que nós oramos. Amém, amém e amém.